aquela perguntinha, hein, do goleiro. Quem é, Globin, que vai ser no gol? João? João? Esse João é o João Inácio Júnior, viu, querida? Vamos lá, meus amigos, as opções que o Fortaleza tem. Alô, Fernanda, conta pra gente, Fernandinha. A espada. Cuida, Fernandinha. Gata Show, Fortaleza tem só 5 goleiros à disposição, viu? Apenas, dentro dos números de atletas que tem lá no grupo, mas a gente vai trazer alguns por aqui. Bom dia pra você, bom dia para o Daniel, Alexandre e todo mundo que nos acompanha pela TV Diário e também pela @JogadasVM. Dentre as opções, Palermo utilizou 3 goleiros até aqui. João Ricardo, referência do elenco, desde o Vojvoda que ele sempre foi o titular, sofreu uma lesão ali no dia 13 de julho, no Clássico Rei, e ficou de fora por um tempo. Mas quando o Palermo chegou, assumiu de novo a titularidade, mas aí diante de uma tendinite no ombro direito, precisou ser afastado. Foi aí quando Elton Leite teve a oportunidade de estrear com o Palermo sendo treinador. O goleiro foi escalado para o jogo contra o Palmeiras, teve aquela goleada de 4-1 diante da diferença das equipes também, e aí João Ricardo voltou no outro jogo contra o Sport, mas mais uma vez machucado depois dessa partida. Breno foi quem conquistou essa titularidade. E aí, nos 2 últimos jogos, ele quem esteve ali à frente do gol do Fortaleza, perdeu um jogo e no outro conseguiu vencer, que foi São Paulo e Juventude. E aí, Palermo tem isso a definir hoje, Gata Show e todo mundo que nos acompanha, porque a reapresentação começa hoje às 4 da tarde. A equipe tem uma semana fechada para decidir isso, já que o próximo jogo contra o Vasco é dia 15, na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da noite. E aí fica o questionamento tanto para você, torcedor, como também vai ser discutido aqui sobre esses 3 nomes, já que são os 3 atletas que ganharam a confiança de Palermo ao longo dessas 5 partidas até aqui. Pois é, desses 3 aqui, o bom pro Palermo é porque ele tem João Ricardo e Breno à disposição. Sim. Assim, se o João Ricardo tiver 100%, tá, gente? É. Porque ele teve uma tendinite aí no ombro. Aí o torcedor falou assim, ai, Denise, foi dizer que essa defesa aí garantiu o Fortaleza na primeira divisão. Amigo, ela pode ter contribuído, mas à frente a gente pode dizer. Porque se o Fortaleza tivesse com 2-0 ali contra o Juventude, papai, só outro, viu? Não tinha condições, não. Não tinha... O emocional ia bater, Dani. Sim. A cabeça da galera não ia... Sabe? Então, assim, só outra situação. Então, o Breno entra nesse rol dessa disputa acirrada. João Ricardo, ele é titular dessa briga, acabou-se. Mas ele ter 2 opções... Eu tô dizendo que o Elton tá correndo um pouquinho fora dessa disputa. Ele tendo 2 opções, é bom demais pra ele. É bom demais. Ó, o João Ricardo volta. Eu acredito que sim, pelo tempo, né? Também não é uma lesão tão grave assim, né? Óbvio que não é também só uma fadiga, é uma lesão realmente. Mas ele se recuperou rápido da outra vez, então eu acredito que ele também consiga se recuperar a tempo do jogo contra o Vasco. Mas a boa notícia é justamente esse aspecto que você destacou, de você ter 2 bons goleiros à disposição. Chegou um momento da temporada, e eu repito o que disse agora há pouco, que o Fortaleza não tinha. E quando o João Ricardo se machuca, o Breno se machuca no mesmo dia. Esse foi o grande problema do Fortaleza, porque o João Ricardo se machuca ali às vésperas do Clássico Rei e o Breno se machuca no decorrer desse mesmo jogo. Então, de uma vez só, você perdeu seus 2 goleiros, o seu titular e o seu reserva imediato. E aí a gente viu que o terceiro goleiro não correspondeu à altura, porque o Magrão não foi bem, e os outros goleiros que foram contratados depois também não passaram tanta confiança assim. Né? Eu acho que o Elton Leite, dos 3 outros goleiros, foi o que mais se destacou, mas ainda não era aquele goleiro de passar a confiança que você tem no João Ricardo, que você tinha no Breno, porque o Breno já havia jogado outras partidas e já havia se mostrado um goleiro, né, seguro, um goleiro de qualidade. Então eu acho que essa é a boa notícia, Denise. Para além de você ter o João Ricardo, é você ter 2 goleiros que passam confiança e passam segurança. Claro que a fase do time, né, o momento de um time de futebol, uma recuperação de um time, não passa só pelo goleiro. Mas tem aquele ditado, né, que tem um pingo de verdade, que todo grande time começa por um grande goleiro. Porque a gente sabe que, às vezes, boas equipes sofrem quando não tem um goleiro que passa segurança. Então, você ter uma opção grande e principal como o João Ricardo, que é um grande goleiro, sem dúvida alguma, o titular da posição, mas na ausência dele, você ter um outro goleiro que no jogo passado deu mostras de que, numa eventualidade, numa necessidade, pode dar conta do recado, que foi o Breno, defendendo pênaltis, fazendo defesas importantes, e isso dá uma segurança maior para o torcedor e também para o próprio Palermo. Se o João Ricardo tiver à disposição, ele é o dono da posição, ele é o titular. Se não, o Breno vai jogar e, acredito eu,
que possa dar conta do recado, assim como foi no jogo contra o Juventude. Alexandre já tem o voto dele, que é o João Ricardo, ele não troca por nada desse mundo. Mas uma boa opção ele tem. Deus o livre, João Ricardo, né? A gente não deseja que ninguém se machuque. Mas na opção que você olha pro banco, você tem uma opção ali. E faz tempo que o Fortaleza não tem tantas opções assim no gol, né? Boas. Não, ele já teve, Denise. É porque... eu tô lembrando aqui do Felipe Alves. Não, que é isso. Ano passado havia, por exemplo... Depois do João Ricardo, João ano Ricardo, passado. Santos e Kozlinski. Mas quando a gente viu do Santos e o Kozlinski jogando da Na verdade, eles não jogaram. Pois é, isso que eu tô Mas dizendo. essa é a questão. Eles não jogaram porque o João Ricardo não deixou Não ele deixou jogar. ele jogar. E assim, o Santos é um excelente. Santos, Não, né? eu acho que os dois eram melhores. Eu acho que o setor de goleiros do Fortaleza estava muito bem servido no fim do ano passado. Esse ano é que ele teve problemas. Por que a gente está falando que tem tanto goleiro? Porque no momento que precisou, você não tinha goleiros à disposição. O goleiro era o Magrão. O goleiro do Fortaleza foi o Magrão. E não é nada contra o atleta, mas será que ele estava pronto para ser o goleiro titular? Não, ainda não. Ele Essa foi pego foi de a surpresa, avaliação do departamento de futebol, né? Deixaram o Magrão. Aí depois, tira o Magrão. Traz o Vinícius Silvestre. Que também hoje não tá nem ali nesse rol. Porque também o Palermo não utiliza. Aí depois, contrata o Elton Leite. Gasta dinheiro. Tirou o Elton Leite do La Corunha, lá da Espanha. Verdade. Aí agora a gente tá aqui pontuando que existem 2 acima deles, 3. Os 2 que já estavam. João Ricardo e o Breno. Foi uma eventualidade, foi uma coisa totalmente fora da curva. Uma maré de azar tremenda. Você ter assim 2 goleiros se machucando no mesmo momento. Poderia ser o grande momento do Breno, quando o João Ricardo se machuca. Era um clássico rei. Eu nem acho que o Breno foi mal no jogo, mas ele não conseguiu ter sequência. Os 2 tiveram a mesma lesão. Pra a gente falar como ao longo da temporada o time realmente teve problemas com relação a essa posição. Aí isso gerou uma certa ansiedade, né, com relação a quem vai ser o goleiro. Porque você traz o Vinícius compreendendo que depois que o Vinícius chega, o Magrão ainda joga alguns jogos de titular e depois bota o Vinícius e entende que precisa de outro goleiro. Então é toda aquela questão, né? É uma posição que tem muitos atletas. Para mim o titular da posição é o João. O João Ricardo é o titular desde o início da temporada, não jogou quando esteve machucado. O Breno, Denise, para mim, desde o momento em que ele foi contratado, e isso é o discurso do próprio clube, ele chegava para ser um atleta de transição. O João Ricardo já tem mais experiência, ele já é mais velho. O Breno é um atleta mais jovem, né? Teve a sua passagem pelo Grêmio, futebol italiano e etc. Então ele sempre foi essa possibilidade de transição. Em algum momento poderia ser utilizado por ali. Mas o goleiro era o João. Aí você traz o Elton também, que eu acho que é um goleiro que tem um cacife maior, né? Requer investimento, requer essa situação de disputa. Essa disputa ela está sendo falada mesmo porque o Breno pegou o pênalti. E essa é uma característica do Breno, né? O Breno realmente na carreira dele, ele é um atleta que tem essa característica, essa boa versatilidade. Nos pênaltis, em muitos momentos ele conseguiu participar bem. E esse é um pênalti decisivo para mudar o anímico do Fortaleza, né? Talvez não houvesse essa disputa, Denise, a gente falava de uma derrota mesmo. Era muito difícil projetar uma virada naquela circunstância. Fortaleza fez o primeiro tempo horroroso, mas ele conseguiu encontrar 2 gols no segundo tempo e agora ele está novamente tentando estar vivo no campeonato. Até o que a próxima semana, né? Nesse intervalo de 7 dias, o que eu desejo de verdade é que nenhum se machuque. O que eu desejo é isso. Tá no geral, né, Ale? Aí que o técnico Palermo tenha todos à disposição. Qualquer um desses 3 aí que a gente está mostrando, acho que tem seu nível, mas eu utilizaria o João Ricardo de novo. Torcedor, quero a sua opinião, tá? Participa aqui com a gente no 988-871306. Hoje tem reapresentação, né, Fernandinha? Tem sim, Gata Show. 4 da tarde. O grupo se reapresenta lá no Centro de Excelência Alcides Santos. Palermo vai conversar novamente com o elenco, focar no jogo contra o Vasco. E aí a gente aproveita esse espaço para falar sobre reapresentação, para só corrigir uma informação que nós trouxemos ontem, já que falamos sobre o lateral Everson, que ele já está treinando 100% com o grupo. A expectativa é que seja isso, ele está no final da transição. E aí, diante dessa final de transição no DM, tem Bruno Pacheco ainda e Diogo Barbosa, de fato, na vez que teve a oportunidade de jogar pelo Tricolor de Aço, não foi o suficiente. Então a expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Vasco.
algo que será avaliado durante esses próximos dias até a partida na próxima quarta-feira, Gata Show. Aí tem um problema, porque o Bruno Pacheco também tá entregue no departamento médico, né, Isso, Fernanda? ele tá com o edema muscular na coxa direita, o Everson já estava no departamento médico, por isso que esse processo de transição para que ele esteja à disposição é mais rápido para ele, e aí fica essa expectativa. O Diogo Barbosa não é uma opção de fato. Se o Everson não estiver, talvez seja a perspectiva de novo colocar ali o Ávila pelo lado esquerdo diante da má atuação do Diogo Barbosa. Não que o Gaston Ávila também tenha feito dos melhores jogos ali assumindo o lado esquerdo, mas diante da visão do treinador seria essa expectativa também. Tá aí, torcedor. Deixa eu agora dar um recadinho pra você que está precisando. Você